Retrospectiva Parlamentar. Um balanço da atuação legislativa. Prestando contas para o nosso Estado e nosso país. Um mandato em defesa da cidadania. A partir de agora, na tela com você. Meu abraço, prazer estar com você, mais uma vez voltando para uma retrospectiva parlamentar. Congresso Nacional e ação parlamentar dos nossos representantes aqui no Congresso Nacional. Nós vamos conversar hoje com um mineiro que é o mais maranhense de todos os mineiros que a gente possa ter no estado do Maranhão. Nascido em 11 de novembro de 1961, ele começou a sua trajetória política aqui mesmo em Brasília, ao lado do ex-presidente e senador José Sarney. No nosso estado, foi secretário da Segurança Pública e está para iniciar mais um mandato como deputado federal pelo nosso estado do Maranhão. Eu estou falando do deputado Aloysio Guimarães Mendes Filho, que vai conversar conosco a partir de agora. Deputado, primeiro que tudo, a alegria de tê-lo conosco nesse programa especial. Grande abraço. Prazer é meu, Napoleão, estar com você aqui para a gente fazer uma releitura da minha passagem pela política e sendo feita por você é um grande orgulho para mim. Perfeito. Está caminhando agora, a partir de 2023, para mais um mandato que foi otorgado pelo povo do nosso estado e, evidentemente, já com uma grande experiência de Câmara Federal. Esse ano a gente conclui um mandato tendo vivido um período difícil, que foi o período da pandemia. De certa forma, prejudicou e atrapalhou muito, inclusive, o trabalho legislativo. Sem dúvida nenhuma, Napoleão. Foi um mandato atípico, né? Esse meu último mandato. Muito dinâmico, com muitos problemas. A pandemia, como você disse, impactou muito, não só o nosso país, mas o mundo todo. E realmente foi um mandato diferenciado, né? Parte dele com a ausência total dos parlamentares em Brasília, né? Todos por sistema aplicativo, né? Mas, independente disso, a produção legislativa nesse ano foi muito importante, né? Nós tivemos várias matérias importantes que foram aprovadas aqui e que fizeram o Brasil sobreviver a esse grande impacto que foi a pandemia, né? E hoje mostra-se, perante os resultados, né, que o mundo todo está passando, que nós fizemos um bom trabalho, né? Socorremos as pequenas e médias empresas com o Pronamp, aportamos recursos naquelas famílias mais necessitadas no Brasil, né? Então foi muito importante o trabalho do Congresso Nacional e mais especificamente da Câmara para que o Brasil pudesse passar por essa pandemia com o menor impacto possível. Perfeito. Inclusive em relação à pandemia, foi fundamental a sua participação junto à bancada do Maranhão na liberação dos recursos e no socorro, porque, a bem da verdade, era o governo federal que, de certa forma, bancava toda aquela infraestrutura que foi montada à época, né, deputado? Sem dúvida nenhuma, é indiscutível que foi o mandato onde mais se aportou recursos nos municípios no Brasil inteiro. E o Maranhão não ficou diferente, né? A bancada do Maranhão foi muito ágil, muito competente, levando recursos aos nossos municípios que foram impactados pela pandemia, pelo Covid, né? E graças a isso, muitas vidas foram salvas e nós podemos suplantar esse grande problema que foi a pandemia do Covid com o menor número de baixas permitido, né, graças a esse grande trabalho do Congresso Nacional e da bancada do Maranhão. Perfeito. O senhor falava há pouco da questão de investimento de micro e pequenas empresas, porque a atividade empresarial ela também foi extremamente prejudicada e tivemos um problema reverso. Muita gente que perdeu seu emprego e que teve que partir, de certa forma, para a atividade empresarial através de um MEI ou de iniciativas próprias, né, deputado? Sem dúvida nenhuma. A economia brasileira foi fortemente impactada, principalmente no primeiro ano dessa pandemia, né? Mas os instrumentos que o Congresso Nacional aprovou, nós podemos minimizar esse impacto e o Brasil tem sido o país que tem respondido mais fortemente na sua recuperação econômica perante outras grandes nações, né? E isso o Congresso Nacional foi um grande parceiro do governo brasileiro nesse sentido, de fazer com que esse impacto da pandemia nas pequenas e médias empresas, no cidadão mais necessitado e na economia, com modo geral, fosse minimizado e a gente pudesse rapidamente superar esse impacto. E o Brasil já está crescendo a índices anteriores à pandemia. O índice de desemprego no Brasil é o menor dos últimos 10 anos. Isso mostra que o trabalho conjunto, o governo federal e o Congresso Nacional, surtiu o efeito necessário. A pandemia ela deu a chance também de ainda mais profissionalmente a gente identificar e valorizar pessoas, como os agentes comunitários de endemias e de saúde, os profissionais da enfermagem, que tiveram, inclusive, no seu trabalho aqui no Congresso, um reconhecimento, seja da categoria ou mesmo na construção do piso salarial.
Foi muito importante. Era um projeto que estavam há muitos anos aqui no Congresso Nacional e precisou que uma pandemia assolasse o nosso país e o mundo, né, para que a gente pudesse realmente reconhecer a grande importância desses profissionais. Os agentes comunitários de saúde, de combate a endemias, aos nossos profissionais da enfermagem e aos nossos médicos também, né? Mas é muito importante que a gente reconheça esse trabalho e que possa agora dar celeridade, principalmente com relação aos enfermeiros, a continuidade do projeto que cria o Piso Nacional da Enfermagem. Infraestrutura tem sido sempre um tema recorrente e de cobrança no nosso estado, principalmente no que diz respeito às rodovias federais. E o senhor teve, a gente pôde acompanhar isso nos últimos 4 anos, um papel preponderante nessa cobrança, junto ao DENIT, Ministério da Infraestrutura, Ministério dos Transportes e outras áreas também de infraestrutura do nosso estado, deputado. Napoleão, essa é uma grande dívida que o Congresso Nacional, a bancada do Maranhão, não essa bancada, mas os deputados que já passaram por aqui e senadores têm com o nosso estado, né? Nós temos a pior malha rodoviária do Brasil. Isso é muito difícil de justificar perante a nossa população. Um estado que teve um presidente da República, um presidente do Congresso tantos anos, então isso é uma dívida histórica que nós temos com a população do estado do Maranhão. E essa bancada, não é desse mandato, do anterior, tem feito um grande trabalho no sentido de aportar recursos, seja no DENIT, seja no Ministério da Infraestrutura, para que a gente possa recuperar a nossa malha rodoviária. E isso tem sido feito, né? A BR-135, a gente tem feito um grande trabalho, a duplicação da estrada que chega a São Luís. É inconcebível que um estado, uma cidade que tem um dos maiores portos do Brasil, tivesse uma rodovia daquela, né, de mão única, que dificultava o acesso dos produtores de soja, das grandes transportadoras que não tinham acesso ao porto. Então, esse foi um trabalho feito não só por mim, mas por toda a bancada do Maranhão, de forma unida, independente do viés ideológico, no intuito de resgatar essa dívida que o Congresso Nacional, que a bancada do Maranhão tem com o povo do nosso estado. Perfeito. E a segurança pública, a partir da experiência vivida pelo deputado na Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, ela esteve presente e latente nos seus mandatos aqui na Câmara Federal. E até com a experiência de piloto de helicóptero que o deputado Aloysio Mendes ele pilotou muito bem uma das mais importantes comissões aqui da casa, que é a Comissão de Segurança Pública da nossa Câmara Federal. Está concluindo esse trabalho agora em 2022. Como é que tem sido a experiência e, acima de tudo, a quantidade de temas nacionais que o senhor pôde colocar em debate, deputado? Olha, Napoleão, segurança pública é a minha paixão, é a minha principal bandeira aqui na Câmara Federal, foi o que me trouxe ao primeiro mandato de deputado federal. E eu sei que tenho feito um grande trabalho, participado de todos os anos da Comissão de Segurança Pública. E consegui agora, nesse último ano, coroar a minha permanência aqui na comissão com a presidência da comissão. E saio muito satisfeito, porque foi, embora nós tivéssemos ainda um ano com o impacto da pandemia, foi um dos anos onde a comissão produziu mais matérias, mais projetos importantes. Projetos que estavam há mais de 12 anos na casa e que não andavam. Durante a minha presidência, durante a minha gestão, nós conseguimos não só aprovar na comissão, mas aprovar também no plenário dessa casa. Para citar alguns exemplos, o projeto que tipifica o novo cangaço, que é aquele crime onde essas quadrilhas tomam conta de pequenas cidades e apavoram toda uma população, e que tinha um projeto que há anos estava aqui na casa e que não era aprovado e que nós conseguimos aprovar agora. O outro foi da saidinha temporária, é aquela excrescência jurídica que a sociedade brasileira não aceitava, que estava há mais de 11 anos também na Comissão de Segurança Pública e não era aprovado. Nós conseguimos, nessa minha passagem pela presidência da comissão, aprová-los na comissão, levamos ao plenário com o apoio do presidente Arthur Lira e aprovamos também esse projeto. Então eu saio muito feliz, gratificado com a minha gestão à frente da Comissão de Segurança Pública, que é, como eu te disse, a minha paixão, a minha principal bandeira aqui na Câmara Federal. Aliás, criamos inclusive um esforço concentrado, a chamada Semana do Esforço Concentrado no plenário, só com temas relacionados à segurança pública. Foi um momento extraordinário, né, deputado? Promessa do presidente Arthur Lira, nós inauguramos essa Semana da Segurança Pública aqui na Câmara Federal. Foi a semana onde só aprovamos só projetos de segurança pública e fizemos um compromisso com o presidente Arthur Lira, que está indo para a reeleição, de que essa semana nós teremos todo o semestre, no primeiro semestre e no segundo semestre, uma semana voltada única e exclusivamente à aprovação de projetos que versam sobre segurança pública. Essa é uma dívida histórica que esse parlamento tem com a sociedade brasileira. Segurança é um dos temas que mais incomoda o cidadão brasileiro. A nossa violência, embora tenha diminuído nos últimos anos, nós ainda somos um dos países mais violentos do mundo. Então é importante que a Câmara Federal, o Congresso Nacional, se debruce sobre temas tão importantes para a sociedade brasileira. Perfeito. Nesse momento, que temas o senhor colocaria que ainda faltam
nós avançarmos do ponto de vista de abordagem. E há um outro aspecto que eu queria que o senhor falasse um pouco, que é a questão hoje da tecnologia. A segurança hoje, pelo menos o trabalho de campo, não necessariamente é com a presença do policial, com a presença física, porque a inteligência ela pode ter hoje, via satélite, via rastreamento, já também essa ação. Como é que estão essas duas questões, deputado? Sem dúvida nenhuma, a tecnologia hoje faz parte da segurança pública, né? Nós não vamos nunca prescindir do policial, da figura humana, da figura do policial. Mas cada vez mais a tecnologia tem auxiliado na evolução das nossas polícias, no combate ao crime. Não só combatendo o crime, mas também os marginais, os criminosos têm se usado da tecnologia hoje também para afrontar a sociedade. Então, é um trabalho hercúleo que temos pela frente. É estar à frente da criminalidade e evoluir, principalmente tecnologicamente, com as nossas polícias, para que ela esteja preparada para combater cada vez mais o crime organizado no nosso país. O enfrentamento a situações de grupos organizados que a gente chama de onde se lava o dinheiro, que às vezes o crime ele vai buscar exatamente o recurso num canto, mas quer dar legalidade àquele recurso numa outra atividade, seja na pirataria, seja no jogo do bicho. Como é que tem sido exatamente e como foi na comissão as investigações em relação a esses temas? Olha, é óbvio que o crime que mais incomoda o cidadão brasileiro é aquele crime que a gente chama de crime da ponta da rua. É o assalto, é o furto, é o homicídio, é o latrocínio. Mas é importante saber que hoje o crime no Brasil é comandado por uma grande organização criminosa. E se a gente não secar as fontes de financiamento dessas organizações, nós não vamos conseguir combater a criminalidade. Então hoje, o que se visa fazer é, como se diz, é buscar onde está o dinheiro. Porque quando você seca a fonte de financiamento das organizações criminosas, consequentemente você diminui a criminalidade nas ruas. E esse é um trabalho que a comissão se debruçou sobre isso, né? Criando o aumento de penas para os crimes de lavagem de dinheiro, para a organização criminosa. Esse tipo de tipificação desses crimes, a majoração das penas, é que vai coibir com que esses criminosos se sintam tão à vontade para continuar versando pelo caminho do crime. O senhor está no Congresso Nacional desde 2015. Com que sentimento o senhor chega a esse final de 2022 e também com que energia? Tem 4 anos pela frente aí, otorgado pela população do Maranhão, para mais um mandato aqui na Câmara Federal. Olha, Napoleão, eu me sinto muito mais experiente hoje nessa casa, né? Cheguei aqui, como você disse, em 2015, já tinha alguma experiência aqui no Congresso Nacional como assessor de um grande político, talvez o maior político dos últimos 50 anos que esse país já teve, e aprendi muito nesse período, né? Estou mais amadurecido, mais preparado e por isso, né, tenho ocupado funções importantes aqui na casa. Fui líder de todos os partidos por que eu passei, fui líder do meu partido PSDC, fui líder do Podemos, fui líder do PSC. Então essa experiência que eu adquiri na casa me deu instrumentos em condições de trabalhar cada vez mais em prol do nosso Maranhão e principalmente do assunto de segurança pública, que é o assunto que mais me empolga aqui na casa. Já que o senhor falou em liderança e essa chegada agora aos republicanos e a liderança também em nosso estado no partido a partir de agora. Olha, eu recebi o convite com muito prazer, com muito orgulho de presidir o Republicanos no estado do Maranhão, um partido grande, né? A minha passagem pela Câmara foram sempre partidos pequenos e médios, né? Então é um novo desafio. É um desafio que eu gosto, né? Todas as vezes que estive à frente de uma legenda no meu estado, essa legenda cresceu e cresceu significativamente e eu tenho um compromisso com a presidência do Republicanos de fazer do meu partido agora, o Republicanos, um dos maiores partidos do estado do Maranhão. Deputado Aloysio, muito obrigado pela entrevista, foi salutar. A gente pôde muitos temas poder abordar aqui, um prazer grande e sucesso nessa nova caminhada a partir do ano que vem. Eu que agradeço e desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus continue nos abençoando para que esse próximo mandato seja tão importante e tão frutífero como foram os outros dois. Muito obrigado a você que esteve conosco nessa retrospectiva parlamentar com o deputado Aloysio Mendes, Republicanos do estado do Maranhão. Um grande abraço.